Obrigado pela Cíntia, pela confiança de fazer esse relatório. Esse é o meu primeiro relatório feito como coordenador de vigilância do Lapin. E, nesse sentido, primeiramente, explicar o que foi esse relatório, de onde ele veio. Ele veio de uma necessidade de analisar iniciativas que envolvem esse compartilhamento entre setor privado e setor público, a partir de chegar numa experiência particular, que é a experiência do meu estado, né, a Bahia, que tem sido uma grande protagonista de iniciativas preocupantes na segurança pública, e no caso específico é a iniciativa do projeto Câmara Interativa da Secretaria de Segurança Pública daqui. E esse é um projeto da Secretaria que envolve, sobretudo, o compartilhamento das imagens de câmeras que são de particulares, tanto pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado, com a Secretaria, através de serviços, e a Catiele vai aprofundar nesse ponto posteriormente. E a gente queria analisar esse projeto a partir de uma percepção crítica sobre a questão da vigilância massiva, essa forma de como tecnologias estão vindo para levar uma coleta sistemática de dados para os fins de segurança pública, o fato que a gente vê cada vez mais esse compartilhamento entre empresas, entre o setor privado como um todo na segurança pública, sobretudo quando se fala de tecnologia de vídeo monitoramento, e como isso leva a uma série de violações sistemáticas à proteção de dados, à segurança de informação, à privacidade, em um país, e sobretudo isso foi um ponto essencial e espinha dorsal desse projeto, em um país que tem um histórico de perseguição a certos grupos, sobretudo a população negra. E pensar isso como um ponto essencial desse projeto. Quando você tem uma expansão da vigilância através desse compartilhamento, você está levando essa perseguição para esses grupos, porque eles são o padrão de perseguição. E, nesse sentido, a gente buscou fazer uma pesquisa mais reflexiva, fazendo uma análise bem a partir de contexto, a partir dessas lentes críticas sobre vigilância, sobre a questão racial no Brasil, sobre a proteção de dados a partir dessa linha mais crítica e mais voltada para a administração pública como um ente que vai tratar dados pessoais. E a gente também fez uma coleta de informações sobre o relatório, sobretudo os documentos legais essenciais. A gente fez pedidos de lei de acesso à informação e a gente fez essa análise documental do que a gente conseguia chegar, e esse é um ponto bem importante que a gente está vendo em muitos trabalhos sobre segurança pública, que é a questão de transparência também, de quanto a gente chega nessas informações das políticas de segurança. E aí eu deixo bem claro que as pessoas também trabalham efetivamente, essencialmente trabalham, a autoria minha, da Camila Catieri, também a revisão interna da Cíntia e do Felipe, o coordenador de projetos do Lapin, que também está aqui na sala, e a revisão externa feita pela Thalita Lima, que é a coordenadora de pesquisa do Panóptico. E deixar os agradecimentos também para a Thalita, que ela está aqui, mas está com dificuldade de áudio, e se possível ela vai conseguir falar um pouco da experiência ao final. E também agradecer sempre a presença da galera do Panóptico, que está sempre presente e tem sido parceiros muito importantes para o Lapin. E o primeiro ponto sobre essa pesquisa que a gente deixou muito explícito foi pensar o momento histórico em qual chega esse projeto. Ele chega em um contexto de cenário brasileiro de expansão de novas tecnologias. Aqui a citação do Panóptico foi bem oportuna, porque a gente vê que esse cenário de expansão é bem evidente, por exemplo, pelo reconhecimento facial. Mas também a gente pode ver o uso cada vez mais intenso de sistemas de compartilhamento de dados, também formas de plataformização, policiamento preditivo, iniciativas de envio muito rápido de dados, pessoas que informarem a secretaria de segurança a partir desses dados, como aplicativos como o próprio Gabriel. Então, esses processos de novas tecnologias na segurança pública é uma tendência atual, é uma tendência nacional.
E a Bahia se destaca nesse momento. A Bahia sempre se colocou como um laboratório de tecnologias com reconhecimento facial, que foi um projeto, que foi um passo essencial para essa expansão que a gente vê hoje no território nacional. É, e também a gente tem aqui na Bahia muitas iniciativas, como iniciativas de sistemas de drones, e esse ponto da Bahia está até nos planos estaduais de segurança pública que nós temos aqui. A gente destaca isso no relatório, que o plano, por exemplo, o Plano Estadual de Segurança Pública que temos no estado em vigor até 2025, ele destaca essa lógica da modernização, da inteligência, da informatização dessas iniciativas, e os últimos 10 anos foi bem marcado essa tendência, sobretudo a partir do contexto dos grandes eventos, como Copa do Mundo, Copa das Confederações, e que avançam esse processo. Mas, ao mesmo tempo que você tem um contexto na Bahia de um aumento sensível da letalidade policial, em contraponto a essa inovação tecnológica que questiona é, esses objetivos que a tecnologia vem. A tecnologia realmente está auxiliando a segurança pública, porque se o objetivo, sobretudo, é o combate à sensação de insegurança, que se torna esse clamor bem colocado, essa bandeira do clamor da sensação de segurança, ela não está sendo reduzida com essas tecnologias. O reconhecimento facial não é mais novo. Por exemplo, ele já tem anos. E a gente vê o aumento da idade policial e o aumento é, dessa sensação na população aqui, e que não é um contexto tão diferente de outros estados e outras grandes capitais, além de Salvador. E nesse sentido, a gente pegou o câmera interativa especificamente para pesquisar. Nesse sentido, agora eu passo a palavra para a Catiele, para ela aprofundar no relatório, aprofundar, sobretudo, no que é o projeto Câmara Interativo. Oi, gente, boa noite novamente. Amigo, eu vou te pedir para passar para o slide da relação, porque eu acho que vai ser mais fácil, mais didático, as pessoas entenderem um projeto, explicando como ele funciona, depois a gente explica melhor a parte jurídica, vamos dizer assim. Pronto, obrigada. O Câmara Interativa é um projeto de compartilhamento de imagens, né, como o Pedro já disse, entre o setor privado e o setor público da segurança pública da Bahia. E nos próprios documentos, essa relação não fica muito explícita. A gente teve, inclusive, uma certa dificuldade de entender os termos para definir como que esse acordo era feito. E aí, para tentar deixar mais didático, a gente pensou nessa relação triangular dessa forma. Uma pessoa física ou jurídica que tenha uma câmera apontada para um local público, na frente do condomínio, na frente da sua empresa, do seu comércio, não tem que ser em um local, né? Pode ser inclusive dentro de condomínio, isso não fica tão explícito no decreto. Essa pessoa que tem essa câmera, ela precisa necessariamente de uma integradora para manter esses arquivos salvos em nuvem. E essa integradora que vai fazer essa relação, inclusive o termo de adesão, o contrato, tudo com o Estado da Bahia. Para isso, existe um processo de credenciamento, com alguns passos, onde apenas as empresas integradoras podem. A pessoa física ou jurídica precisa ter uma empresa integradora que tenha um acordo com o Estado. Então, eu, enquanto pessoa física, posso pedir para a minha integradora tentar adesão ao Estado. Ou eu já saber de alguma empresa integradora que tenha isso e eu queira vincular minhas imagens a essa integradora. Acho que deu para entender, né? Aí, amigo, você pode voltar. Pronto. O decreto de número 21.235, né, de março de 2022, foi um decreto do governo do estado que eu vou abrir aspas para explicar melhor, utilizar as imagens cedidas pela sociedade mediante autorização expressa de seus proprietários para que possam auxiliar no combate à criminalidade. Apesar de ter várias questões vagas no decreto, algumas coisas são importantes pontuar.
especialmente quando o decreto deixa que o Estado não consegue prover a segurança do Estado, da sociedade sozinha. Então, ele fala que precisa dessa sociedade, dessa contribuição da sociedade, para que isso acontecesse, que é um pouco contraditório, né? Sendo que isso é um serviço essencialmente do Estado. O decreto tem 14 artigos, e aí ele define o integrador como pessoa jurídica contratada por pessoa física ou jurídica que manifesta interesse em colaborar com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, sem ônus ou encargos, contrata como fornecedora de serviços de vídeo monitoramento. Então, você vai fazer isso voluntariamente, mas você não vai, nem a integradora, nem a pessoa física ou jurídica que está compartilhando essas imagens vai conseguir, vai receber algo por isso. E aí que a gente chega também nos problemas, né? Porque em alguns artigos tem sobre como a secretaria vai ter acesso a essas imagens, e é através de um login. Mas não fica expresso se todas as pessoas as integradoras que fazem parte conseguem ter acesso a umas às imagens das outras, ou em que circunstância, ou até mesmo que segurança é dada para que essas imagens não sejam utilizadas de outra forma. Outro destaque do decreto é que ele também não explica como perdão, ele também não explica como a pessoa física consegue passar, consegue fazer com que a integradora entre em contato com o Estado, já que nenhum momento do passe, nenhum dos passos, a pessoa física assina algum documento, algum contrato. Então, como ela vai demonstrar interesse que ela que quis compartilhar suas imagens, e não, por exemplo, que a própria integradora quis compartilhar as imagens de pessoas que ela tem acesso. Acho que é isso. E sobre a portaria número 107, né, que é de alguns dias também, de março de 2022. Ela foi pela Secretaria Pública da Bahia e a gente também observou muito vago as questões de segurança mesmo, de como esses dados são tratados, enfim. Amigo, você pode passar para o próximo. Mais uma vez. As empresas envolvidas e os locais, né? Até o momento da nossa pesquisa, esse ano, tínhamos 14 empresas credenciadas. A gente consegue ver no site quem são essas empresas, CNPJ, mas a gente vai trazer aqui destaque para 3 empresas. A empresa Câmara Solidária, que a gente trouxe especial destaque por se tratar de uma empresa que parece ser uma espécie de projeto piloto do projeto Câmara Interativa, já que mesmo antes do Câmara Interativa, ela já fornecia esse tipo de serviço para pessoas que tivessem suas imagens para como uma comunidade, um bairro, um condomínio, compartilhar suas imagens na sua região de forma privada, não tinha um vínculo com o Estado. Então, a gente dá esse destaque. A gente dá também destaque para a empresa Comunidade Segura, que leva o mesmo nome de um outro projeto do estado da Bahia. Então, tem algumas coisas que a gente não consegue saber, como essas empresas, qual é o processo por trás desses passos que credenciam ou não essas empresas, porque elas podem ser negadas ou não. E aí também queríamos dar destaque para a empresa Teletalk, que é uma empresa que tem contratos com o governo do estado, né? São contratos que somam 80 mil, contratos inclusive ainda vigentes, né? Que somam 80 mil e com os aditivos chegam a 163 mil reais. Tanto a portaria como o decreto não deixam claro quais os locais estão sendo monitorados e em quais locais o câmera interativa está no estado, né? Mas até por uma questão publicitária, a gente percebe que algumas matérias e entrevistas foram
foram veiculadas na época do lançamento do projeto e também durante todo o ano de 2023. E aí, numa investigação assim de jornalística, a gente descobriu alguns locais que possivelmente estão sendo monitorados pelo projeto, né? A gente tem as lojas na Ferreira Costa, que a gente encontrou uma matéria explicando que agentes do Estado foram oferecer a proposta para os donos das lojas Ferreira Costa. E a gente tem também um local que tem uma circulação muito grande, que é o Salvador Shopping, que nessa imagem vocês conseguem ver que é uma reunião, né, também entre a SSP e os donos do shopping. Eu acho que é isso, e acho que a gente pode passar agora para as questões análises jurídicas, né, da Camila. Certo. Eu só queria obrigado, Catiele, por explicar algo que a gente teve muita dificuldade de entender em alguns momentos, e esse é um ponto essencial, sobretudo quando a gente lia a portaria, a gente lia duas, lia três vezes, e ficava assim, o que você quer dizer com isso? Essa vagueza era um ponto bem importante, e sobretudo quando a gente está falando de um projeto que envolve dados de alta relevância, alta que emergem na personalidade das pessoas envolvidas, é, isso assusta. E o ponto bem importante assim das empresas é que muitas delas vendem, trabalham com serviços que envolvem inteligência artificial, envolvem algumas vezes com portarias, com sistemas de identificação biométrica. Então, essas empresas, em grande parte, elas já trabalham com essas empresas que fazem integração, elas trabalham já com tecnologias de vigilância. Então, elas já têm um pé nesse espaço. E quando fala assim, por exemplo, eu sou Salvador, então posso dizer, por exemplo, Ferreiras Costas as Ferreiras Costas são lojas tipo aqui que ficam em espaços de grande circulação, assim, tipo, Salvador Shopping é tipo o maior shopping daqui, de Salvador. Então, e tem a estação de metrô passando do lado do Salvador Shopping. Tipo, sair da estação de metrô, você vai passar muito perto do estacionamento do shopping. Então, se a câmera filma o estacionamento, ela tá naquele sistema, e tipo, do estacionamento para fora, então ali é um complexo de vigilância pode, sobretudo quando você adiciona que as câmeras do metrô estão conectadas ao sistema de reconhecimento facial. Então, a lógica de vigilância fica muito presente naquele espaço. E falando em vigilância e falando já nesses dados que são essenciais, passar agora para a Camila, que vai fazer a brava trabalho de explicar essas violações sistemáticas de a proteção de dados, ao direito à imagem e à privacidade que a gente visualizou com o câmera interativo. Oi, gente, boa noite, tudo bem? É, eu acho que só retomando um pouquinho da fala do Pedro e da Cati, principalmente quando ela fala da questão dos normativos que regulamentam o projeto, a sensação que eu fiquei foi uma sensação de uma estranheza muito grande em relação a como eles construíram, né, a portaria e o decreto, porque, assim, dando um spoiler do relatório, só tem um momento que eles citam a LGPD em todos os documentos, que na verdade é num termo de adesão do integrador com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia. É o único momento que eles falam que o integrador deve respeitar as disposições da LGPD. E é simplesmente uma frase, e é isso, tudo que eles citam em relação à LGPD, e em nenhum momento do decreto, da portaria ou do termo de adesão eles citam qualquer tipo de requisito de segurança da informação, né, que é outro ponto que a gente sabe que em questão de tecnologia e uso de armazenamento de nuvem é um ponto muito crítico que realmente deveria ser um dos pontos mais importantes, talvez, dos requisitos técnicos, né, em relação às câmeras e o serviço de armazenamento de nuvem. Mas passando para minha parte propriamente dita, eu vou destacar alguns pontos chaves sobre o projeto focando na proteção de dados pessoais e na segurança da informação. E, primeiramente, eu acho importante destacar que o relatório ele parte de uma premissa conceitual muito importante, que no Brasil, a imagem, além da proteção constitucional que a gente já sabe que existe, ela também pode ser considerada um dado pessoal. E isso se dá justamente porque, embora imagens e vídeos por si só não consigam identificar diretamente uma pessoa,
juntas, associadas a outras informações, elas podem levar à identificação. Então, por exemplo, características como cor de cabelo, de pele, olhos, traços étnicos, além de imagens de ambientes específicos, como cultos religiosos ou manifestações políticas, tudo isso pode identificar uma pessoa, principalmente quando a gente está falando desse contexto, sabe, de segurança pública, de vídeo monitoramento. O intuito principal é você saber quem é aquela pessoa, como é que você vai investigar um crime, como é que você vai trazer esses pontos cruciais de segurança pública se você não consegue identificar a pessoa. Então, essa questão do Brasil ter um conceito de expansionista de dado pessoal, a gente pode considerar a imagem sim como um dado pessoal. E a partir do momento que a gente considera a imagem um dado pessoal, ela também está sob o escopo de proteção da LGPD. E essa visão, ela inclusive, ela foi reforçada recentemente pela decisão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no caso do treinamento da IA da Meta, que a própria NPD ela faz todo um racional, né, toda uma fundamentação para dizer que sim, a imagem pode ser considerada um dado pessoal. Isso também é uma posição adotada por outras autoridades de proteção de dados ao redor do mundo, principalmente da União Europeia. E a partir do momento que a gente considera a imagem como um dado pessoal, a gente entra numa questão de aplicabilidade ou não da LGPD em casos de segurança pública, porque a gente sabe que existe lá uma exceção falando que em casos de segurança pública e persecução penal, a LGPD ela não vai se aplicar e vai ter uma lei específica para tratar sobre o assunto. Só que embora a gente não tenha essa LGPD penal, né, que como o pessoal chama hoje em dia, a gente só tem alguns projetos de lei em tramitação no Congresso. Isso não quer dizer que tem um vazio regulatório, que nada da LGPD se aplica ao âmbito do projeto Câmara Interativa, por exemplo. Na verdade, a LGPD ela estabelece que qualquer tratamento de dados para fins de segurança tem que respeitar o devido processo legal, os princípios gerais de proteção de dados e os direitos do titular. Então, lá no relatório, a gente vai analisar com maior profundidade como o projeto Câmara Interativa vai violar todos esses fundamentos. E eu acho que um exemplo interessante é justamente o princípio da finalidade, né? Qual é o objetivo é, específico, determinado, claro, explícito do projeto Câmara Interativa? Porque, igual a Kate falou, o decreto ele vai trazer umas acepções bem genéricas, bem amplas, e, inclusive, ele fala de uma forma bem genérica que a finalidade do projeto é segurança pública e não dá mais detalhes em relação a isso. Então, não traz como essa questão de vídeo monitoramento vai ou não reduzir crimes ou aumentar a segurança da população baiana. Não existe nenhuma diretriz ou meta específica que eles estabelecem para isso e a gente entende que isso não atende o princípio da finalidade da LGPD. E, além disso, em contextos de vigilância, a gente também precisa pensar e respeitar, né, sem dúvida nenhuma, o princípio da não discriminação, que é uma coisa que em nenhum momento é citado e também não é respeitado por nenhum dos documentos do projeto, nem por todas as informações que a gente conseguiu coletar. E por fim, como eu vou abordar daqui a pouco, não existe nenhuma comprovação de medida de segurança apta a proteger esses dados que eles coletam e acessam, que também é um claro descumprimento dos princípios da segurança e prevenção da LGPD. A gente trata também de outros princípios e dos direitos do titular com maior profundidade no relatório, se vocês quiserem conferir. Outro ponto também é que a gente entende que a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, ela é a principal responsável por garantir que o tratamento de dados no projeto esteja em conformidade com a LGPD. Então, a partir disso, a gente entende que deveriam ter sido realizados relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, que não aconteceu, e, além disso, a NPD deveria ter se manifestado com opinião técnica ou recomendações, porque é obrigatório que a Secretaria tenha comunicado à NPD sobre essa questão do compartilhamento de dados com entidades privadas, né? Existem todas essas questões, são previsões lá na LGPD. E, no entanto, como o Pedro falou, a gente fez vários pedidos de lei de acesso à informação e nenhum deles mostra qualquer tipo de comunicação com a NPD, né? Inclusive, o projeto é de 2022, a gente já está em 2024, então não teve essa comunicação e muito menos evidências, né, de cumprimento de qualquer disposição da LGPD. E acho que outro ponto também que a gente percebeu que foi uma coisa que me causou até um desconforto em analisar as questões do projeto é que parece que o tempo inteiro a Secretaria de Segurança Pública ela quer fugir
de responsabilidade em relação a essas câmeras, em relação a essas imagens e o que ela está fazendo com elas, né? Então, ela sempre está transferindo a responsabilidade pelas imagens e os dados pessoais para os integradores, né? Ela sempre coloca, fica ressaltando o tempo inteiro que quem possui as informações são os integradores, e a gente entende que isso, na verdade, é um aproveitamento do Estado de dados privados e uma tentativa de fugir das obrigações como controladora dos dados, né? A todo momento a secretaria ela quer fugir disso. E inclusive essa relação de colaboração público-privada, ela foi tema de uma recente nota técnica da NPD em relação ao projeto Estado Seguro, né? Que existe também esse movimento aqui no Brasil de monitoramento e reconhecimento facial nos estádios de futebol brasileiros, inclusive vários já estão implementando, e a NPD já se manifestou sobre isso. A gente aprofunda isso um pouco mais no relatório, mas em resumo, o entendimento da NPD é que as empresas entregadoras, como pessoas jurídicas de direito privado, têm que atuar somente como operadoras dos dados, nunca como as controladoras. O ente da administração pública sempre vai ter que ser o controlador, que no caso é a SSP Bahia. Então, assim, conforme essa nota da NPD, os integradores do projeto Câmara Interativa deveriam atender às seguintes medidas: registro das operações de tratamento, designação da encarregada de dados, manutenção de meios para exercício dos direitos dos titulares e disponibilização pública de informações facilitadas, transparentes e claras sobre a coleta. Nada, nenhum desses requisitos que a NPD citou nessa nota técnica, nenhum deles a gente encontra no projeto Câmara Interativa. Inclusive, acho que uma das maiores dificuldades foi encontrar informações transparentes e claras sobre o projeto. E outro ponto preocupante do Câmara Interativa também é a ausência de garantias concretas de boas práticas de segurança da informação. Tanto o decreto, né, como eu já falei, e a portaria, eles não exigem dos integradores e nem afirmam que a própria secretaria vai implementar medidas de segurança de informação ou privacidade como uma condição necessária do Câmara Interativa, que na verdade a gente entende que deveria ter, né? No mínimo, no mínimo. E quando a gente questionou isso, a SP Bahia mencionou que respeita normas ISO e TIL, né, que são normas de segurança da informação de padrão internacional, só que ela não apresentou para a gente, né? A gente pediu nos pedidos de live que eles enviassem documentos, enfim, que atestassem que eles possuem essas certificações, ou que eles treinam os funcionários dele para isso, ou que, enfim, qualquer tipo de documentação que pudesse comprovar que eles realmente seguem essas normas. Só que a todo momento a SSP Bahia ela faz umas respostas bem genéricas em relação a isso, fala que respeita, só que em nenhum momento traz nenhuma evidência disso, e elas simplesmente ignoraram todos os nossos pedidos lá e qualquer pedido de documentação. A gente não recebeu nada. E assim, a análise de proteção de dados pessoais e segurança da informação no âmbito do projeto Câmara Interativa revela umas lacunas bem fortes, né? Que a gente entende que compromete sim a privacidade e os direitos dos cidadãos baianos. Inclusive, o projeto, além de problemático do ponto de vista de vigilância, ele traz todos esses problemas sistemáticos, sociais e jurídicos. E a gente entende que mesmo que todas essas falhas que eu citei agora fossem sanadas, ainda assim não seria suficiente para tornar o projeto adequado ou que respeitasse realmente os direitos fundamentais da população baiana, né? Então, ainda continuariam tendo violações significativas no contexto de vigilância em massa, e todas essas faltas de salvaguardas, na verdade, só comprovam com um projeto prejudicial por si só, e no âmbito existencial dele mesmo. E acho que era isso. Tentei resumir assim, é uma parte mais juridiquês, uma parte mais específica, mas o resumo da ópera é esse. Obrigado, Camila, por explicar vários pontos que são complexos mesmo e que são de proteção de dados e nessa lógica. E eu acho que você deixa muito esse ponto dessa. Quando eu olho sempre aquele esquema que a gente faz do fluxograma, eu sempre vejo na cabeça a terceirização trabalhista, essa lógica de puxar responsabilidade para o integrador, tem uma lógica muito similar. E quando a gente pensa o Câmara Interativa como um projeto problemático, o princípio ele é problemático porque ele expande essas lógicas de vigilância que a gente sabe que vai contra
certos grupos. E eu acho que na nossa compreensão, esses problemas com proteção de dados, esses problemas com segurança de informação, eles aparecem muito mais como sintomas de quanto algo é problemático do que qualquer coisa mais. É muito similar o que acontece, por exemplo, quando a gente pesquisa sobre reconhecimento facial. O reconhecimento facial é um problema em si, mas a gente vê os problemas com transparência, a gente vê os problemas com a proteção de dados como sintomas de o quão profundo é essa violação de direitos que representa esses sistemas. E nesse sentido, mudou. E aí a gente demarcou também uma outra parte em relação ao câmera interativa, que é os marcadores diferentes, como ele afeta as lógicas de marcadores diferentes, como raça, como gênero, como classe. E o primeiro ponto é pensar a princípio como lógica. Como a gente falou já bem no início, qualquer sistema, qualquer política que expanda as lógicas de segurança pública atual sem eh, questionar profundamente as premissas que estão nessas lógicas, eles vão expandir para os grupos que são mais ameaçados, sobretudo a clientela do direito penal. Qual é a clientela do direito penal? A população negra. Então, essa é a lógica que esse sistema vai expandir de qualquer forma. E nessa lógica, a gente também se preocupa muito de como essa inserção do setor privado nesse espaço da segurança pública leva a essas violências históricas se tornarem cada vez mais assumirem cada vez mais uma lógica mercadológica, porque o setor privado ele não vai entrar em nenhum espaço sem um interesse comercial, um interesse de proximidade daquela lógica. A ideia é muito é que ele fala que não vai ter nenhum bônus para os integradores, mas os integradores vão firmar um contrato com a pessoa física em particular. Há uma lógica comercial ali. Há também essa proximidade que existe entre esse setor privado e o setor público, como muito bem a Catiele explicou. Essa lógica, essa proximidade de contratos anteriores está ali, e o câmbio interativo acaba avançando nesse processo. O segundo ponto foi a posteriori, quando a gente foi questionar. A gente questionou se existia alguma forma, alguma política, em relação aos marcadores, para evitar que houvesse perseguição específicas, alguma política específica no âmbito desse projeto que colocasse isso. Eles responderam que não existia essas políticas porque o sistema não tinha esse problema de discriminação, nenhum processo. Ele não tinha nenhuma necessidade de ter isso. Existe uma ausência de preocupação com os elementos estruturais de raça, de gênero e outros marcadores que informam as políticas de segurança pública. E o outro ponto era o reconhecimento facial. E esse é um ponto que eu tenho de voltar para a metodologia quase. Quando a gente iniciou esse projeto do Câmara Interativa, nossa preocupação primária era a preocupação com o reconhecimento facial. Com essa ideia dessas câmeras essas câmeras privadas, essas de pessoas particulares, pudessem estar sendo conectadas ao sistema de videopolícia, ao videopoliciamento do reconhecimento facial. Essa foi a nossa preocupação inicial. Até nos títulos bem iniciais desse relatório, a gente tinha a questão do biométrico como um elemento de destaque. Só que aí a gente foi o quê? Questionar se existe alguma integração, existe alguma questão, e o que foi que eles responderam? Esse é uma palavra essencial. Até o momento, não existe integração com o sistema de reconhecimento facial. Na minha leitura, na nossa leitura que a gente fez, a gente entendeu o quê? Não existe até no momento, é porque existe plano para algum momento esses dois sistemas serem integrados em algum momento. A gente ficou. Um ponto que a gente destacou muito é que até as exigências técnicas que eles fazem para as câmeras são câmeras que permitam o uso de analíticos de imagem. Esse foi um ponto que a gente destacou. Então, em algum momento, o reconhecimento facial pode entrar no uso do câmera interativa. E assim esses dois projetos se conectam, né? Potencialmente eles podem, e não existe nenhuma pretensão nas respostas que a gente recebeu da secretaria em evitar que isso aconteça.
Apesar de a gente ter várias questões, aí tem câmeras privadas, não são câmeras do Estado, são câmeras privadas com reconhecimento facial, com possibilidade de reconhecimento facial. E até quando a gente via essas notícias, quando a gente e as notícias do câmera interativa, essas notícias como a que a Tia destacou de propaganda, sempre existia assim, projeto, a secretaria apresenta projetos e apresentava o projeto do reconhecimento facial e o projeto do câmera interativa. Ou seja, eles andam em mãos juntas como destaques, manchetes, linhas de frente dessa política de modernização da segurança pública no estado da Bahia. É, e eu queria ver, tipo, eu vou fazer a pergunta aqui, é, se a Thalita, se a Thalita gostaria, tentar com a possibilidade técnica, porque anteriormente ela tinha destacado que ela estava com problema de transporte, porque ela estava se transportando para casa. Queria ver se ela está com a possibilidade de falar um pouco a Thalita, que é a revisora externa do projeto, do nosso relatório do Câmara Interativa. Tô podendo falar, Pedro, deu o timing certinho. Acabei de chegar em casa. Então, Tudo certo, primeiro, tudo planejado. foi tudo planejado. Se não Foi fosse tão tudo na planejado. interatividade. Exato, eu vim falando com você e deu tempo, corri aqui para pegar para parecer melhor. Primeiro, eu queria agradecer demais pelo convite de participar desse projeto, né, com a PIN, de acompanhar um pedaço da pesquisa, né, já estava pronto quando eu revisei. Então, acompanhar ali um pedaço da pesquisa e também ajudar com algumas reflexões. Eu acho que eu acho que para contribuir aqui e pegar tudo que vocês já falaram, que eu fui acompanhando quando estava chegando para essa reunião, é pensar de como o Câmara Interativa ele é um projeto consolidado e parte de um movimento que não é exclusivo da Bahia. E eu acho que isso é um ponto para chamar atenção. A gente tem a Smart Sampa, que também promove uma interação público-privada que trabalha nesse limbo. Eu acho que uma das coisas que o relatório traz que é interessante, eu não sou do direito, mas traz um debate muito claro, mais profundo, jurídico, e também como esse limbo, né? Esse limbo jurídico que ficam as empresas privadas, as empresas de segurança privada, quando processam as imagens, e como elas são compartilhadas ou não com a polícia, e como essas imagens são reprocessadas, e quando tem a figura da empresa integradora, eu acho que isso que, quando eu li a primeira vez, eu fiquei voltando e lendo para poder entender, porque é uma figura tão esquisita, eu acho que essa ideia de ter uma empresa que vai ser a nuvem, que ela vai precisar existir. Então, você cria até um mercado, né? Você precisa que tenha uma empresa que tenha capacidade de armazenamento de nuvem suficiente, ou seja, geralmente gigantesco, como o relatório mostra, né? Muitas dessas empresas já têm um armazenamento que é em nuvem externa, ou seja, usam serviços da Amazon, AWS, por exemplo. Então, tem toda uma questão também de como esses dados vão circular, para além até de um armazenamento de nuvem nacional. A gente está falando de um problema que é bem grande, e ainda acrescenta que algumas das empresas, se eu não me engano, são 3 ou 4 que traz o relatório, porque agora não me recordo exatamente o número, é, também são empresas que estão treinando algoritmos. Embora, como o Pedro falou, o câmera interativa, até o momento da pesquisa, ele não usa reconhecimento facial, mas essa empresa terceirizada, essa outra empresa, que seria a integradora, ela está ali armazenando um monte de imagem, né? Está armazenando essa malha de imagem privada diversa, que pode capturar até talvez espaços privados mesmo, assim, de casas ou condomínios. Então, tem muitas questões ali e que também essas imagens podem ser usadas para treinamento, como a Camila falou, o caso da Meta, e tem outros casos que a gente vê que às vezes a gente só consegue perceber quando esses casos vazam, né? Quando se vaza alguma informação interna de que a X está sendo utilizada pelo treinamento dessas imagens, né? Como foi com o Google Fotos, por exemplo,
quando vazou que eles estavam treinando com imagens das nossas imagens, já estavam treinando a IA, e teve toda uma questão. Então, eu acho que, para amarrar minha fala e também não me delongar muito, e abrir, eu acho que para o debate, que é a parte importante também desse encontro, é que o Câmara Interativa da Bahia é um projeto que, dentre os que a gente vê de experiência, né, como o Smart Sampa, como está acontecendo, como está acontecendo esse ano aqui no Rio de Janeiro também, essa tentativa não, mas esse projeto de utilização de imagens privadas pela prefeitura, com centralização no Civitas, que é uma ideia de realmente voltamos aos anos 2010, né, que a Smart City era algo super valorizado, parece que a gente estava toda hora voltando nesse tempo e nunca, e sempre a gente volta para essa ideia de modernização do espaço urbano, assim, repensar, né, como o Pedro falou, quais são os marcadores de diferença, para quem a cidade está sendo construída, quais são os espaços que se permitem permanecer e estar, porque será que se você ficar, ou, como a gente já viu em alguns projetos de reconhecimento facial, não para embolar aqui o de campo, mas para trazer como exemplo, você permanecer no lugar, como essa ideia de vadiagem ou a ideia de permanência nos espaços da cidade são encarados como muitas vezes problemáticas e perigosas, o próprio pertencimento da população jovem, com os rolês, com os rolezinhos, e tem todo um histórico de que esses jovens não podem estar, por exemplo, nos shoppings ou em outros espaços. Então, eu acho que todo esse movimento que a gente vê na Bahia, que já está bem, pelo que eu observo, é o que está mais estruturado, porque existe decretos, existe uma ideia dessa empresa que seria integradora, existe já isso mais estruturado, então uma experiência um pouco mais robusta nos ajuda a entender e a compreender e também a questionar esses outros projetos, tanto a Smart Sampa, quanto o projeto, por exemplo, do Rio de Janeiro, e outros projetos que estão cada vez mais se estabelecendo, né? O Brasil se tornou um mercado emergente para a segurança privada, e essa relação entre o público e o privado, né, e aonde termina, como que a gente regula, como a gente cria algum tipo de governança do compartilhamento dessas informações, quando a gente lida com dados sensíveis, é algo que a gente precisa debater e chamar a atenção. E eu acho que esse relatório específico, ele traz a experiência da Bahia com muita granularidade e profundidade, tanto no debate jurídico, né, que eu não sou jurista, mas eu sei que foi brilhantemente escrito, mas também granularidade de informações sobre os contratos. Então, há um mergulho ali, né, uma tentativa de achar informações, mesmo sabendo que a Bahia é muito complexa, Pedro Diogo está aí sofrendo. Então, eu acho que tem muita granularidade de informação. Então, já fazendo aqui também jabá, recomendo todo mundo a ler. Eu acho que é importante para a gente pensar as outras experiências. A partir também pensa, será que na Smart Sampa tem essa empresa integradora? Eu, por exemplo, não sei. Talvez seja algo para a gente pensar. Será que no Rio de Janeiro vai ter essa empresa integradora? Por que que precisa ter? Será que se criou esse mercado da empresa integradora? Porque eu acho que essa figura da empresa integradora, para mim, é o que mais meio que fez uma bagunça na minha cabeça, que me deixou muitas questões, né? Porque, além disso, é uma empresa que tem que ter uma capacidade técnica de armazenamento muito grande, porque é muita quantidade de vídeo, né? Não é imagem, assim, quantidade de armazenamento de vídeo é bastante robusto. E aproveitar para fechar minha fala, agradecer de novo Cíntia, Pedro, Felipe, Kate, Camila, pela oportunidade de participar com vocês um pouquinho aí desse processo. Obrigado, Thalita, pela fala, né? Tipo, a gente queria ouvir, tipo, não só como revisora, mas também como uma pesquisadora, tanto acadêmica quanto parte de uma organização essencial para a pesquisa de segurança pública e também de novas tecnologias de vigilância no Brasil, e essa percepção de como o que a gente está pesquisando nesse contexto
é parte dessa maré, né? Tipo, desse processo de expansão de várias iniciativas que envolvem compartilhamento de dados, compartilhamento de dados e a potencialização da vigilância. E buscando finalizar aqui, para a gente já ter um momento pe- ter mais um tempo de conversa, e é falar isso, né? É isso que é a nossa visão do problema do câmara interativa, como ele expande essas práticas e rotinas de vigilância no Brasil, e quem vai afetar mais, e como entra nessa lógica de mercado, de setor privado e de compartilhamento, e o quanto eu sempre tenho essa compreensão, eu acho sempre bom destacar que às vezes a gente separa esses dois lados entre a mercadorização e a violência institucional. Mas quando esses dois lados são juntos, essa lógica de mercadorizar a violência institucional é o que a gente vê iniciativas como essa. A gente vê iniciativas como de reconhecimento facial, a gente vê iniciativas como policiamento preditivo, a gente vê iniciativas como Smart Sampa e como em câmera interativa. Então, essa pesquisa teve como objetivo aprofundar nesse nível, nesse tipo de processo. E agradecer a todos vocês que estão aqui até o momento, né, acompanhando, e abrir agora para quem quiser trazer questionamentos, quiser trazer falas. Eu acho que a gente, após esse ponto, a gente pode até encerrar a gravação para dar esse espaço de fala e de conversa. E abro a fala com a Cíntia, que já está com a mão levantada. Antes de terminar a gravação, que eu acho que é um ponto importante também para fazer parte desse momento, é que existe, na verdade, tem essas três figuras, né, da pessoa que, enfim, compra o serviço para vigilância, o integrador e a Secretaria de Segurança Pública. Só que toda essa contratação, ela não envolve a pessoa que comprou o sistema de vigilância, ou seja, em nenhum momento, no decreto ou nas informações que nós obtivemos, existe um caminho para assegurar que a pessoa de direito privado que contratou esse sistema de vigilância está autorizando a cessão das imagens. Então, ela fica alheia em toda essa dinâmica. Então, nada garante que essa sessão de imagens que está sendo feita pelo integrador à secretaria tem, de fato, o aval da pessoa que contratou o serviço. Então, é uma dinâmica extremamente opaca, é extremamente problemática. Tem outros pontos também que a própria secretaria traz, né, que a gente questiona se tem uma política de descarte dessas imagens, né? E a secretaria fala, não se aplica. Esse é o tipo de resposta que ela nos dá, né? Então, a todo momento ela fica, não, mas a imagem não é nossa, é do integrador. Tá, mas e como você acessa? Então, ele te envia, ou então, de fato, você tem que acessar o sistema do integrador, e quando esse acesso é feito, né, tem uma política de segurança para você acessar em determinados momentos, e quais são esses determinados momentos? Então, é realmente um cenário muito, muito preocupante. E sim, já está acontecendo em outros espaços, em outros estados, e é mais triste ainda a gente notar a ausência de atitude da NPD, né, nesses casos, que não é o primeiro e ela mesma sabe disso. Então, um dos nossos objetivos com esse relatório, além de expor essa problemática, é de fato tentar fazer com que a NPD seja um ator um pouco mais ativo nessas dinâmicas para que a gente possa, de fato, ter políticas públicas de segurança que sejam efetivas, né? E não da forma como está acontecendo. Eu vou finalizar a gravação para a gente ter esse momento também de troca, quem puder ficar e quiser. Agradecer a todo mundo mais uma vez que participou. E a gente continua à disposição para falar desse trabalho em outros momentos. O canal está sempre aberto. Obrigada, gente. Parabéns a todo mundo que participou. Foi uma pesquisa bem robusta, que exigiu muito de todo mundo que está aqui. Então, muito obrigada também, gente.